A gente fica agora com a nossa entrevista da semana. Pessoal, olha que lindo esse cenário aqui. Dá gosto de estar aqui nessa fazenda. Viu? Vou falar com o dono da soja toda, que é o Fernando, que está recebendo a gente aqui mais uma vez. Estava com saudade da gente, Fernando? Tava, já faz um tempinho já, né, da última vez que vocês estiveram por aqui. É verdade, a gente esteve aqui no comecinho da pandemia, né? Foi, no comecinho ainda, a gente teve até um distanciamento por causa do problema que já estava começando. Exatamente. Agora a gente pode respirar mais aliviado. Vamos falar de coisa boa, de soja, que você planta aí já tem algum tempo. Qual que é o tamanho da sua produção aqui, Fernando? Ó, a gente planta 30 hectares de soja, mas a gente tem outras áreas também que a gente planta, totalizando uns 80 hectares de soja. E aí a gente estava conversando que você planta a soja transgênica já tem aí mais de 10 anos, é isso? Sim, de uns 10 anos para cá a gente vem usando a soja transgênica. A gente começou com a resistente a soja resistente a herbicida, né? Então a gente utiliza para eliminar toda a erva daninha que tiver ali. E de uns 4 anos para cá a gente está usando uma soja que ela é resistente a pragas, como lagarta. Então ela é resistente ao mato, ela resiste ao herbicida e também ela já protege a soja contra possíveis lagartas que venham atacar. Para você que planta, quais foram, né, os benefícios de passar da soja comum para transgênica? Ah, muitos, né? Para início, assim, a planta desenvolve melhor usando esse herbicida que não tem competição, né, entre a planta e a erva daninha. Então ela desenvolve mais e aí produz mais consequentemente. E da lagarta também. Então a gente evita ficar o pisoteio com máquina na soja, amassando a plantação, compactando o solo. Então isso já é um ganho muito bom para a gente. Agora, com relação ao momento hoje da soja, né, no Brasil, principalmente para você que produz, em questão de mercado, de clima, como é que tá? A gente ainda está sendo vantajoso para a gente ainda plantar. No momento ainda está. Então a gente tem os nossos gastos, mas ainda sobra. Então ainda está bom. Para a gente está tendo um lucrinho ainda. É questão de chuva, por exemplo, esse ano que está sendo um ano mais chuvoso, tudo isso atrapalha, ajuda? Ela tem que ser no limite, né? Então se ela por enquanto está sendo no limite. Então germinou bem as plantas, está desenvolvendo. A gente só torce para que ela não fale mais para frente, para prejudicar. Em termos de produtividade, qual que é a expectativa de vocês? É de aumento? A gente tem, assim, a nossa expectativa é de colher em torno de umas 65 sacas por hectare. E é nessa faixa, uma média que a gente calcula. Aí vai depender muito mesmo do tempo. Ou para mais um pouquinho, ou para menos. É o tempo que vai influenciar. Isso na comparação com a safra passada, por exemplo, representa um crescimento? É um pequeno crescimento, mas sim, o tempo ajudando vai melhorar sim. Eu tenho alguns dados interessantes aqui sobre a produção de soja em relação à safra da soja brasileira. Olha só, o plantio já alcança metade da área destinada, que é de cerca de 43 milhões de hectares. Muita coisa, né? Isso é 4% superior ao ciclo passado. Tem mais informação aqui, ó. A expectativa de colheita é de 3,5 toneladas de grãos por hectare, ou seja, mais 17%, alcançando o volume recorde de 153 milhões de toneladas, ou mais 27%. E olha que bacana, 55 milhões para consumo interno e 97 milhões para exportações. Deixa eu apresentar agora o meu entrevistado, que é o meu conterrâneo lá de Batatais, o Alexandre. Alexandre, seja bem-vindo ao Agro Record. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui para poder passar algumas informações de relevância para uma cultura de um valor expressivo, né, para o país. Análise de solo é um item importantíssimo, né? Rodrigo, a análise de solo é o primeiro item que o sojicultor teria que ter nesse momento dos custos de produção estarem acima do esperado em relação às outras safras. A análise de solo é primordial, é essencial que faça bem feito. Para você ter uma ideia, a soja pode chegar a ter sistema radicular com 1 metro, 1,30 m de profundidade. Porém, as primeiras raízes de absorção, que se concentram praticamente nos primeiros 30 centímetros, são importantes para poder estimar quais nutrientes você vai
está iniciando o plantio. Então, com a análise de solo, você consegue, diante de tabelas já pré-definidas, estimar a produção e investir na parte de fertilizantes aí, sempre observando o custo de produção, que esse ano está bem alto. Eu ia entrar exatamente nessa parte, que é a questão do custo de produção. O que a gente pode afirmar? Em relação à safra passada, o fertilizante, que é o item que mais pesa no bolso do sojicultor, ele sofreu um acréscimo muito relevante. E hoje, nessa região, nós estamos em torno de, com custo de produção em torno de 40 a 45 sacas por hectare. E aí a gente tem uma expectativa interessante de mercado aí, porque a nossa região aqui é muito boa, né, para o plantio de soja. Sim, as condições de solo, de clima, nós estamos passando também por uma fase de não tanta pluviosidade, né? Nós temos algumas precipitações que, principalmente no início da cultura, que passa por momentos mais a planta sofre para poder se desenvolver. Então a cultura no ciclo todo, que tem uma exigência de entre 400 e 800 milímetros, nós estamos tendo essa dificuldade agora. Então a gente começa a orientar, Rodrigo, a parte de melhorar o clima, pelo menos local, nas propriedades, né? Para isso, plantar árvore. Nas áreas marginais da propriedade, começar a investir em arborização para ver se a temperatura cai um pouco, já que a soja exige aí uma temperatura ótima em torno de 24 graus Celsius, né? E nós estamos tendo temperaturas até acima de 30, 35 graus. Né?